Bueno, entonces retomamos. Habíamos finalizado la cuestión del capítulo 19 de 1 ao 12, donde habla que Jesús enseña sobre el divorcio. Ha sido una enseñanza bastante profunda, de verdad, pero tenemos que seguir, ¿verdad? Aunque ese tema no se agota aquí, hay mucho que hablar sobre ese tema del divorcio, de la fornicación, de los adulterios, de la relación conjugal. La Biblia tiene infinitas informações a respeito desse tema. E devemos sempre, evidentemente, mirar a palavra, o que disse a palavra, mais allá de la cultura, mais allá de lo que disse as leis humanas, sino a la palavra, amém? Pero vamos seguir, vamos avançar aqui. Do versículo 13 e 14, disse ao Senhor que deixar los niños venir a mim e não se lo impidais, porque de los tales es el reino de los cielos, ok? Então o Senhor sempre apontava nosso comportamento, nossa maneira de ser em el reino como los niños, mirando no sentido de la inocência, no sentido de la humildade de los niños, ok? Mas que todo isso, que devemos ser humildes, devemos ser conscientes de que nesse reino temos mais a aprender que a ensinar, verdade? E os niños são essa esponjita que todo lo aprende, que todo lo absorve, verdade? E a vida mesmo les vai ajudando a filtrar as coisas conforme a madurez e o crescimento deles. Isso deve suceder também com nós outros, ok? Absorvemos todo, pero desechamos o que não nos sirve. E o reino tem infinitas bendições para dar-nos, para ensinar-nos, para instruir-nos, de forma que podamos madurar e crescer, sem contaminação, sem falsa doutrina, sem coisas equivocadas, sem sentimentos humanos que muitas vezes são contrários a lo que a palavra nos ensina e nos diz, ok? Então, se isso mais que todo, o versículo 16 ao 30, há um tema muito tremendo, muito profundo aqui, e que ha generado a lo largo de los tempos certa discrepância no entendimento, porque estamos falando de coisas que vierem do passado, interpretações da Bíblia, assuntos relacionados com o idioma, já seja com o grego, já seja com o arameu, já seja com o hebreu. Há palavras que no momento das traduções se perderam, ou perderam o sentido, ou o significado, ou lhe deram outra interpretação. Os que escreveram, os que traduziram textos, verdade? Cambiaram muitas vezes, porque há situações e palavras que têm a ver com coisas relacionadas com o idioma, verdade? Então, evidentemente que de um idioma para outro, algumas palavras não calçam quando vamos fazer a tradução. E nessa situação é que algumas palavras cambiam de significado, e por cambiar o significado de uma palavra, um versículo pode estar dizendo uma coisa e nós vamos entendemos outra, conforme a cultura, conforme o idioma com que estamos estudando. E estes erros, que nem sempre são, digamos assim, propositais, senão que tem a ver, evidentemente, com termos idiomáticos relacionados com o idioma, verdade? Com culturas e tudo mais. Pero a Bíblia sempre nos dá essa possibilidade de encontrar a verdade, ok? E hoje dia, com o advento da internet, de inteligência artificial e muita informação que vivimos hoje dia, nós podemos acessar aqueles idiomas que quizás se perderam já no tempo, mas podemos buscar aí algumas palavras, verdade? E entender que o autor quis dizer. É bueno sempre fazer uma boa exegese da Bíblia, dos textos bíblicos, uma hermenêutica bem fiel, verdade? Um estudo bem aprofundado, para evitar, às vezes, erros doutrinários que vamos estar sembrando no corpo de Cristo, por não entender o contexto, por não entender o significado de certas palavras. E aqui, nesse passagem do jovem rico, relacionado com a salvação, diz que esse jovem se acercou a Jesus, né, e perguntava que devia ser ele para alcançar a vida eterna.
chamando o Senhor de Senhor, né? Maestro bueno, o Senhor lhe disse: ¿por que me chamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Deus. Mas se queres entrar em la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre e a tu madre e amarás a tu prójimo como a ti mismo. E o jovem le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que dificilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Outra vez os digo, que é mais fácil passar um camelho por el ojo de uma aguja, que entrar um rico en el reino de Deus. Sus discípulos, oyendo esto, se assombraram em gran maneira, dizendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? E mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Deus todo es posible. ¿Dónde está aqui algumas controvérsias, algumas contradições, verdade? Alguns errores, algumas coisas que se apegaram à nossa cultura e nós outros falamos como verdades e não são verdades. Em original, há toda uma questão quando se hicieron as traduções, verdade? E a palavra aqui, que a Bíblia disse, que é mais fácil um camelho, verdade, passar por el ojo de la aguja, que um rico entrar no reino de Deus. Há duas palavras aqui que genera tal confusão. Uma é a palavra camelho, verdade, relacionada com a palavra cuerda. Então, se alguns dizem que é mais fácil passar uma cuerda gruesa, há uma palavra semelhante em grego, semelhante com a palavra camelho. Está falando original, não é uma cuerda gruesa, está falando de verdade de um camelho. A palavra é camelho, traduzindo ao nosso espanhol ou português, verdade? É mais fácil um camelho, não uma cuerda gruesa, ok? E a segunda palavra que genera confusão no meio é se esse ojo de la aguja, se é de verdade relacionado a uma aguja de coser, ou se está relacionado com uma suposta porta que havia em los muros da cidade de Jerusalém, uma porta pequena, por onde os camelos, para passarem nessa porta, tinham que quitar todas as cargas de cima, arrodilhar-se para poder passar. Bueno, se vamos mirar esta interpretação de que não era a aguja, não era o ojo de uma aguja, senão uma porta pequena, vamos entender que para a questão de la salvação, era possível um ser humano alcançar a salvação por seus próprios meios. Se a relação é com uma porta pequena, que tem que deixar cargas, dobrar rodilha para poder passar, estamos falando de esforços humanos. Estamos falando que por meu próprio esforço, ainda que um pouco difícil, eu poderia lograr alcançar aquele, verdade? Diga-se a salvação e na vida eterna que está falando desse jovem, pero não tem a ver com mérito humano, verdade? Está de verdade falando do ojo de uma aguja, ok? E aí Jesus está usando uma palavra que nós outros entendemos na literatura como uma hipérbole. Uma hipérbole é quando hacemos uma exageração muito grande, muito difícil e impossível de buscar um contexto claro. Por exemplo, quando eu digo assim, que fulano tem um coração do tamanho do mundo, esse é uma hipérbole. É impossível alguém ter um coração do tamanho de uma cidade, de uma nação ou do mesmo mundo. Isso é uma hipérbole. Então, se Jesus está utilizando esta parte essa questão literária de se expressar, claro que naquele então não havia essa palavra hipérbole, nós a temos hoje,
para o entendimento está muito claro. E na Bíblia há vários exemplos assim, né? De algumas exagerações para dar um sentido claro e mostrar, é impossível ao humano, a segunda ótica humana, era impossível um camelo, da maneira que é impossível um camelo passar por el ojo de uma aguja, era impossível também um rico, porque tinha que deixar suas riquezas, abandonar sua forma de pensar, de ser, suas possessões, para de verdade entrar no reino e viver como um homem ou mulher de Deus, verdade? Então, se aqui não se trata de uma cuerda grossa, de verdade a palavra é camelho, ok? E não se trata de uma porta pequena, uma porta estreita no muro de Jerusalém, não. De verdade é o ojo de uma aguja. Jesus está usando duas palavras para chocar realmente a forma daqueles homens pensar, daquele jovem pensar, verdade? Está usando o animal mais grande do Médio Oriente naquele entonces, para eles, na cultura deles, e no contexto deles, o camelo era o animal mais grande. Agarrou o animal mais grande, segundo a forma deles ver as coisas, e agarrou o edifício mais pequeno do cotidiano, do diário viver deles, que era o ojo de uma aguja. Aí estava a impossibilidade. Então, repito, não era uma porta estreita ou pequena, por onde passaria alguém de rodilha, como mostrando o esforço humano para lograr algo. Não. Está falando realmente do ojo de uma aguja. E não está falando de uma cuerda grossa, senão a palavra de verdade era camelho, ok? Era um camelho jovem, digamos que ele confiava em suas riquezas e em sua própria justiça, verdade? Ou seja, se ao ser humano é possível fazer algo com tal de alcançar salvação e vida eterna, então, onde está o sacrifício de cruz? Onde está Jesus nesse contexto? Se eu, por meus meios, por minha justiça, por minhas possessões, puedo alcançar salvação e vida eterna? Não. Então, da mesma maneira, era impossível ao homem alcançar. Isso é que Jesus está dizendo àquele jovem, verdade? E disse, então respondendo, Pedro lhe dijo, e aqui, nós outros los hemos dejado todo, e te hemos seguido, que pues tendremos? E Jesus lhe dijo, de certo os digo, que em la generación, quando el Hijo de Hombre se siente no trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, também os sentareis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribos de Israel. E qualquer que haja derrado casas, ou hermanos e hermanas, padre, madre, mulher, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 vezes mais e heredará a vida eterna. Pero muitos primeiros serão postreros e postreros primeiros. Em Apocalipse habla, verdade, destes 12 tronos, capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, verdade? Nos habla versículo 25, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Ao que venciere e guardare mis obras hasta o fim, yo le daré autoridade sobre las naciones, e las regirá com vara de hierro, e serão quebradas como vaso de alfarero, como yo também la he recebido de mi Padre, ok? Então, a palavra disse que esses 12 tronos estarão sentados os 12 discípulos, 12 apóstolos do Senhor, que juzgarão a Israel, ok? Glória a Deus. Que mais podemos ver aqui? Então, creio que este passagem, que você em algum momento vai escutar, e eu mesmo, em algum momento, é predicado desta maneira, verdade? Utilizando esse exemplo, como que existiera uma porta pequena em los muros da cidade de Jerusalém, onde alguém podia passar de rodilha, pero tinha que deixar todas as cargas, e o camelo podia passar, essa coisa toda, como para justificar a impossibilidade de ricos e pessoas que não querem despojar-se de suas coisas, alcançar a vida eterna. Tanto é claro que Jesus está respondendo a Pedro, qualquer que derra todas as coisas que tem, com tal de seguir-me a mim, verdade?
heredará a vida eterna, verdade? Então o Senhor está falando de algo de despojar-se de aquilo que te governa, de aquilo que te impide ter uma revelação clara das coisas de Deus, do reino de Deus, ok? É de verdade despojar-se. Isso é que o Senhor está falando àquele jovem e depois explicando a Pedro que não havia logrado entender este mistério, ok? Entramos agora no capítulo 20. O capítulo 20 habla de los obreros de la viña. E aí algumas coisas aqui que vamos observar, ok? Dice, porque o reino de los cielos é semelhante a um homem, padre de família, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. E havendo convenido com los obreros de um denário ao dia, los enviou a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del dia. Perdão. Sim, está certo. Versículo 12. Havendo convenido com os obreiros em um denário ao dia, los enviou a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del dia, viu a outros que estavam em la plaza desocupados, e les dijo: id também vosotros a mi viña, e eu os daré lo que sea justo. E eles foram. Salió outra vez cerca de las horas sexta e novena, e isso lo mesmo. E saliendo cerca de la hora undécima, halló a outros que estavam desocupados, e les dijo: por que estáis aqui todo o dia desocupados? E disseram: porque nadie nos ha contratado. Ele les dijo: id também vosotros a la viña, e recebereis lo que sea justo. Quando chegou na noite, o senhor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros e paga-les el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Quando chegou na noite, o senhor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros e paga-les el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. E ao venir los que haviam ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno um denário. Ao venir também los primeros, pensaram que haviam de receber mais, pero também eles receberam cada uno um denário. E ao recebê-lo, murmuraram contra o padre de família, dizendo: esses postreros han trabajado uma sola hora, e los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga e o calor del dia. Ele respondendo, dijo a um deles: amigo, não te hago agravio. ¿No conveniste comigo a um denário? Toma lo que es tuyo e vete, pero quero dar a este postrero como a ti. ¿No me es listo hacer lo que quero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poucos escorridos. Que tremendo, ¿verdad? Algunos, a la pura mañanita, el padre de familia encontró los obreros que necesitava para su viña. Então, que vemos aqui nesse passagem, verdade? Que vemos aqui? Vemos que o padre de família saiu por la manhã a contratar obreiros. Quando nós vemos o versículo 3, hablando que ele saiu cerca de la hora tercera, e a hora tercera era como 9 a.m. para nós outros, podemos entender que o primeiro versículo, quando habla que ele saiu a contratar, se supõe dizer que era algo como 6 da manhã, ok? 6 a.m. Versículo 3, hora terceira, habla de la 9 a.m. Para o versículo 5, quando habla de hora sexta, habla de 12 de meio-dia.
Quando habla de la hora novena, o mesmo versículo 5, habla de las 3 p.m. E quando habla de versículo 6, que está dizendo hora undécima, estamos falando de 5 p.m., 5 da tarde, ou seja, já ao final do expediente para terminar o dia de trabalho, verdade? Quer dizer que esses últimos obreiros trabalharam uma hora de trabalho tuvieron e receberam o mesmo que os demais, que os que trabalharam todo o dia. E essa era a queja daqueles que chegaram tempranito para trabalhar, saber que os que chegaram por último receberam o mesmo pago. Isso foi um problema para eles. Pero o Senhor aqui, irmãos, que está falando Jesus aqui? Jesus está falando de sua vinha, de sua obra. Amém? Habla de salvação? Sim, também, porque diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os últimos somos nós outros, os últimos que hemos sido alcançados, os últimos que hemos sido trasladados de la tiniebla hacia la luz de Cristo, os últimos que recebimos o evangelho de salvação, os gentiles, os pecadores, os paganos como nós outros. Os judios eram os primeiros. Disse o Senhor que a los suyos vino e los suyos não lhe receberam, Juan capítulo 1, e de verdade, os primeiros foram eles, rechazaram, não aceitaram, não aceitaram o evangelho e tampouco o Senhor. Nós outros somos os últimos que seremos os primeiros, ok? Glória a Deus, que fomos os primeiros a entender a revelação da palavra e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, é o Messias esperado, que os judeus hasta hoje estão esperando. Então, aqui habla de la salvação, evidentemente, pero mais profundamente, especificamente, habla de la obra do Senhor, do trabalho em la obra, ok? Aqueles que são chamados temprano, os que são chamados a la mitad do processo de hora de trabalho, e os últimos. É decir, então, no momento do galardão, onde vamos receber galardão por nossas obras no reino de Deus, não importa quantos anos tivemos nós outros de conversão, quantos anos de pastoreio, de abrir e estabelecer a igreja, ou aquele novo convertido que salvou na alma, e o galardão será igual para todos. Amém? Jesus não vai pesar as obras de um e de outro, vem quem isso mais, quem isso menos. Pero o Senhor está falando aqui de reconhecimento de parte de Deus a essas pessoas, ok? Glória, reconhecimento de parte do cielo será igual para todos. Aqui, os que foram contratados de início convinieron com o homem, com o padre de família, em um denário, ou seja, receberam o que mereciam, verdade que sim? Então, é dizer então que aqui não vai haver diferença. Em nossa ótica, pode parecer algo injusto, verdade? Ou, quando analisamos desde uma perspectiva meramente laboral, podemos pensar, por é injusto, a gente trabalhou todo o dia e recebe o mesmo que trabalharam apenas uma hora. Como é isso, verdade? Dentro de nossa ótica, pode parecer injusto, mas na ótica de Deus, todos somos iguais delante de Ele, ok? Glória a Deus. Por essa razão disse ele que os primeiros serão postreiros e os postreiros serão primeiros, verdade? Quando nós outros vemos a parábola de las bodas, da festa de las bodas, que está no capítulo 22, verdade? Que vemos aqui, irmãos? Que vemos aqui? Os primeiros que foram chamados, invitados à la boda. Aqui estão os primeiros, verdade? Ou seja, disse capítulo 22, versículo 3, disse: e enviou a seus siervos a chamar a los convidados a las bodas, mas estes não quiseram. Volvió a enviar seus siervos, e todavia eles disseram que não podiam, que não queriam, que teriam ocupações, não iam estar aí na boda. Então se disse que o versículo 5, mas eles, sem hacer caso, se foram, um a sua labrança e outro a seus negócios. E outros, tomando os siervos, los afrentaram e los mataram. Estamos falando que o Senhor enviou desde o princípio aos siervos, seus profetas, para falar ao povo judío. Não apenas rechazaram, não apenas não aceitaram a invitação à boda, a invitação a entrar no reino, sino que perseguiram os servos do Senhor. Diga-se, quantos profetas foram perseguidos, incluso mortos, verdade? Em la predicação do Evangelho. Um dos últimos grandes, o grande profeta, João o Bautista, foi morto por falar com a verdade. Então se diz que ao oí-lo o rei
se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaram a todos los que hallaram, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ok? Los primeros foram invitados, não aceitaram, não quiseram participar. Ok? E quem eram esses primeiros invitados? Vamos à revelação bíblica, vamos entender que eram aqueles religiosos, verdade? Pessoas líderes, verdade? Do povo judeu, do povo de Israel, que rechaçaram ao Senhor, gente que clamava e esperava o Messias Salvador. Quando o Messias se apresenta delante deles, eles o rechaçam e não o reconhecem, ok? Então, desse o Senhor está falando aqui, verdade? Desses obreiros que vão atender o mesmo pago de aqueles que trabalharam todo o dia, sem distinção. O Senhor não hará diferença, ok? Não haverá grande, nem pequeno, nem mediano. Todos que foram chamados e aceitaram a invitação do Senhor receberão seu galardão de parte de Deus, ok? Então, de isso nos habla este capítulo 20, verdade? Que habla de los obreros de la viña, del 1 ao versículo 16, ok? Está? Então, para marcar bem a intenção de Jesus, Jesus está falando de obreiros em seu reino, sim, mas também está falando de salvação, está falando de galardones, está falando de vida eterna, ok? Salvação, galardão, vida eterna. Não importa se converteu a poucos minutos antes de morir-se, ou se teve toda uma vida de cristianismo, de predicar, de fazer grandes obras no reino, não importa. O galardão da salvação, da vida eterna, esse regalo, esse dom que Deus ha dado àqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, será igual para todos. Não vai haver nem mais, nem menos, nem grande, nem pequeno. Todos estarão delante do Senhor, com suas vestiduras lavadas, limpas, purificadas, ok? Para passar a eternidade com o Senhor. Diga-se, o novo convertido e o que passou toda uma vida dentro de uma igreja servindo ao Senhor, ok? Seguimos então com o capítulo 20, verdade? Quando habla de los hijos de Zebedeu, ok? Vemos a mamã de eles venindo donde o Senhor, postrando-se delante de Jesus e fazendo a Jesus uma petição. Uma petição que não lhe agradou a Jesus, ele não mostrou seu desagrado, senão que lhe falou a verdade àquela mulher e a todos os discípulos que estavam aí, que seguramente que escutaram. Tanto é que disse na Bíblia que se enojaram com esses dois, ok? Diz que a mulher, o que a mulher pediu a Jesus? Disse o Senhor a ela: que queres? Ela lhe disse: ordena em tu reino se sienten esses dois hijos míos, el uno a tu derecha e el outro a tu esquerda. Mira o pedido dessa mulher, hein? Então Jesus respondendo dijo: não sabeis lo que pedis. Podeis beber do vaso que eu he de beber e ser bautizados com o bautismo que eu sou bautizado? E eles disseram: podemos. Ele les dijo: a la verdade, de mi vaso bebereis, e com o bautismo com que eu sou bautizado, sereis bautizados. Pero sentaros a mi direita e a mi esquerda, não é mío dar-lo, sino a aqueles para quienes está preparado por mi Padre. Ok? O Padre Celestial tem quienes serão aqueles que se sentarão à diestra, à direita e à esquerda de Jesus. O Padre tem essas pessoas. E não era o que essa mulher está pedindo aqui, verdade? Disse: quando os 10 oyeron esto, se enojaram contra os hermanos. Então Jesus, chamando-los, dijo: sabeis que os governantes de las naciones se enseñorean de ellas, e los que são grandes ejercem sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros não será assim, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, e o que quiera ser primeiro entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir, e para dar su vida em rescate por muitos. Ok? Que tremendo, hermanos. Latigazo se llevou esta mulher e os discípulos do Senhor, porque evidentemente havia entre eles sempre este roce de quem seria primeiro, quem seria melhor, quem estaria mais cerca do Senhor, quem sempre tinha a razão ou não, quem seria o líder entre eles. Isso sucedia, hoje dia sucede nas igrejas e em qualquer grêmio que você entenda, nas empresas, há toda essa disputa, esta guerra. Hoje dia toda essa competência, verdade? A gente querendo saber quem é primeiro, quem é maior, quem é melhor que o outro. E Jesus les hace sentar na realidade e entender que em seu reino as coisas não funcionam assim, verdade? Disse o Senhor: entre vosotros os governantes se ensenhoreiam delas pessoas, pero não será assim com vosotros. O grande, né, será o que vai servir. O primeiro será o que queira ser siervo. Olha que tremendo, que contradição, que contraste, verdade? Que contraste, não digo contradição, que contraste, amém? Que choque de realidade receberam esses homens. Para eles ser primeiro, ser grande, era ensenhorear-se sobre os demais, verdade? É ser líder, ser o poderoso jefe. Pero para Jesus não. O grande, o que ocupar posições de eminência, teria que ter em seu coração um espírito de serviço, amém? Contrário a lo que eles pensavam e, bueno, a lo que pensamos muitas vezes nós outros, verdade? Então se diz, hermanos, o Senhor falando que podeis beber do vaso que eu he de beber e ser bautizados com o bautismo com que eu sou bautizado. Que vaso é esse, hermano? Verdade? Esse era o vaso de la ira, amém? La copa de la ira. Jesus em la cruz levou toda a ira de seu Padre, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E deste vaso está falando ele, desta copa de la ira, copa em que toda a justiça do Padre se abateu sobre ele, ok? Para, de verdade, eliminar toda a autoridade do pecado sobre a humanidade. E Jesus levou todos os pecados da humanidade sobre ele, ok? E deste vaso está o Senhor falando. A palavra vaso aqui, no grego, é poterium. Habla de copa, de cálice, verdade? De vaso. E essa palavra copa, nesse contexto, e em muitos textos da Bíblia, quando habla de copa, é uma metáfora, ok? Por quê? Que está falando do destino, do sofrimento, verdade? Ou de uma experiência amarga por lo que uma pessoa vai passar, ok? Vaso de la ira, vaso de dolor, de sofrimento, verdade? E no Antigo Testamento, a palavra copa e vaso aparece muitas vezes, muitas vezes. E Salmo 16, você pode ver aí. Vamos ler, verdade? Salmo 16. Salmo 16, versículo 5 diz: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tu sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos e es hermosa la heredad que me ha tocado. Aqui a palavra copa, vaso, cálice, verdade? Está falando de herência, porque ele disse: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado ver e tener em minha vida, Ele é o que llena mi copa, Ele é que completa, Ele é mi herência. Por isso disse que é la porción de mi herencia y de mi copa, ok? Pero há outros versículos, verdade? É o mesmo Salmo 75, é muito forte esse Salmo 75. Versículo 8 disse, né? É 8, vamos ver se é 8, 75, 8 exatamente. 75, 8 disse, porque o cálice está em la mano de Jehová,
e o vinho está fermentado, lleno de mistura, e ele derrama del mismo hasta o fundo, lo apurarão, e lo beberão todos os impíos de la tierra. Aqui está falando de juízo, amém? É uma copa, uma cálice de juízo, de disciplina de los impíos, verdade? Diz que a copa está na mão do Senhor e o vinho está fermentado. São os pecados, são as rebeliões de los impíos. Isso está fermentando, está llenando a copa de la ira de Deus, que se vai abatir sobre eles, porque disse, hasta o fundo lo apurarão e lo beberão todos os impíos de la tierra. Essa copa, esse vaso, é copa de ira. Amém? Isaías capítulo 51. Estou lendo alguns versículos, há muitos outros que falam da copa, verdade? Relacionada com disciplina, com castigo, relacionada com o destino que lhe espera a algumas pessoas, verdade? E o capítulo 51 do livro de Isaías nos diz: Despierta, despierta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebiste de la mano de Jehová o cálice de sua ira. ¿Ves? Porque o cálice de aturdimento bebiste hasta los sedimentos. Ok? Cálice de ira, cálice de disciplina. É o mesmo livro de Mateus. Você pode ver Mateus quando Jesus está no huerto de Getsemane, verdade? Orando, momentos antes de ser arrestado, verdade? Por os soldados romanos e por aquela turba que seguia a Judas, verdade? Veja o que disse capítulo 26, versículo 39. E yendo um pouco adelante, se postrou sobre seu rosto, orando e dizendo: Padre mío, se é possível, passa de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu. Amém? Que copa era esta? Copa de la ira. Amém? De isso está falando o Senhor a aquela mulher, a madre de los hijos de Zebedeu. Né? Acaso podeis beber do vaso que eu hei de beber? Sereis bautizado com o batismo com que sou bautizado? Qual é o batismo? É o batismo de morte. Jesus ia passar por la muerte, verdade? E o cálice era o cálice de ira, verdade? Porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade, ok? Então, que um sentar à sua direita e um à sua esquerda, de verdade, eles não entendiam, e a mulher não entendia o que estava pedindo. Eles estavam em competência um com o outro, querendo saber quem seria grande, quem seria maior, quem teria o protagonismo, verdade? Com o Senhor não é questão de protagonismo, ok? Eu que queira ser grande, há que servir, amém? Eu que queira ser primeiro, há que humilhar-se e ser servidor de los demás, ok? A glória de poder assentar-se no trono não passava por outra forma senão por la cruz. Sentar-se no trono significava passar por la cruz. É dizer, então, que os discípulos do Senhor, o que queriam? Queriam a glória sem cruz. A glória sem o sofrimento. Alcançar a glória sem o cálice da ira. Ou seja, rechaçamos o cálice de ira, o sofrimento, o dolor. A cruz não queremos a glória. Isso não seria possível. E claramente no reino de Deus isto não é possível, ok? Não podemos anhelar e desejar a glória sem haver passado por la cruz, ok? E era o que os discípulos viviam peleando-se entre si e contendendo com o Senhor para ver quem seria grande, quem seria primeiro, quem iria assumir o protagonismo. Hoje dia vemos isso nas igrejas e no meio cristiano, em que a gente quer glória sem cruz, quer ministério sem pagar preço de santidade, de compromisso, verdade? Querem lo melhor, verdade? Sem pagar o preço de la rectitud delante de Deus, de uma vida de santidade, uma vida de oração, de arrependimento, de quebrantamento, pero querem los louros de la glória, verdade? Querem los galardones que a glória pode dar, a fama e o reconhecimento, verdade? Isso a gente anda buscando hoje dia, pero la cruz não, la cruz la miram de lejos, porque la cruz significa sofrimento, dolor, persecução.
a cruz significa um preço muito alto que pagar. Então, a pessoa prefere estar já em posições de eminência, e muita gente, hermanos, no reino de Deus, alcançam de verdade posições importantes no reino de Deus, pero não logram manter-se aí, porque não han passado por um processo de cruz, ok? O processo de cruz é o processo de muerte de la carne, amém? Muerte del yo, muerte de todo aquele sentimento que é totalmente contrário a lo que predicava o Senhor sobre o reino, verdade? Então, se hoje dia muita gente cresce rapidamente, às vezes em ministério, em posições no reino de Deus, na igreja, pero aquele crescimento não tem uma base sólida, verdade? Quizá cresceu, alcançou posições por ser amigo do pastor, familiar do pastor, e isso se vê muito nas igrejas familiares, verdade? Pessoas que vão subindo conforme a proximidade com o liderazgo, conforme su rango e sua posição na sociedade, conforme quizá su poder financeiro, verdade? As possessões que tem, o nome, o título que tem no mundo secular, chegam na igreja e são já postos em posições em que não houve um pagar de preço, não houve um nível de santidade, não houve uma vida de oração, de consagração. Simplesmente foi posto em uma posição, pero não é de verdade o servidor que o Senhor anda buscando. E estes homens buscavam isto. Não eram apenas os 12 aqui, os filhos de Zebedeu. Todos eles tinham esses pensamentos, tanto é que o Senhor lhe explicou a todos eles como deviam se portar no reino de Deus, ok? E o que queira ser grande, que se haga siervo de los demás, ok? De esse está falando aqui. E aqui, finalizamos aqui, depois vamos a capítulo 20, versículo 29 a 34, que habla de los ciegos, desses 2 ciegos. Disso vamos falar outra hora, ok? E assim estamos, que o Senhor te bendiga, amém? Glória a Deus.